Gênesis 12, versículo 10. Nós vamos continuar então a jornada do Abraão, tá bom, irmãos? E aí, para quem está nos ouvindo em casa, hoje é Santa Ceia, dia de nós participar do corpo e do sangue de Jesus. Mas a palavra é necessária. Gênesis 12, 10 fala assim, ó. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Mas peraí, irmãos, ele não estava seguindo a Deus? Estava. Ele não teve uma atitude de fé em largar tudo e obedecer a Deus? Sim. Mas ele não estava no lugar que Deus queria que ele tivesse? Sim. Ele não estava obedecendo a Deus? Sim. Mas houve fome na terra, irmãos. E aqui nós vemos que ele não consultou a Deus. Porque depois, mais tarde, já adiantando a história, lá quando acontece a mesma situação com Isaac, Deus fala, Isaac, não desça a terra do Egito. E a palavra fala que ele plantou naquela terra, na seca, né? E deu 100 vezes mais plantando na seca, 100 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Então Deus com certeza poderia suprir a necessidade, né, irmãos, do Abrão, ou levar ele para... Não sei, o milagre não é comigo, o milagre é com Deus, amém? Porque eu sei que Abraão, ele errou. Ele, aqui está dificuldade, já sei, lá no Egito está melhor, vamos descer lá. E aí já começamos a ver um erro que lá na frente vai gerar uma situação para ele, né, de dor, de sofrimento, que não era para existir, não. Né? E então nós temos que meditar nessa palavra aqui. Pastor, eu vou seguir a Jesus. Às vezes a pessoa fala assim, servir a Deus não é um mar de rosa. Eu digo assim, é quase. Se eu for ver a minha vida antes de Jesus, com a que eu tenho agora, irmão, a minha vida é quase um paraíso. Porque se eu achar que a minha vida agora não é melhor do que a que eu tinha sem Deus, não, mas é que não, luta a gente vai ter com certeza, não. Só que sem Jesus e passando por luta, nós estamos enrascados. Né? Mas e com Jesus, além de passar por bem menos luta, só pelo fato de orar e de obedecer a Bíblia, né? A gente, quando passa por uma luta, o que nós temos o quê? A presença de Deus. Então aqui a fé dele começou a ser provada. Começou a bater necessidade, vou falar, ele tinha um mundaréu de gente, né? Ele tinha um mundaréu de animais ali também, naquele tempo a riqueza era móvel, né? E aí, vamos dar um jeito, vamos descer lá no Egito. Então nós temos que aprender a confiar em Deus. Falar é fácil, mas viver também não é impossível não, porque senão todas as palavras que mandam nós não ficarmos ansiosos, as palavras que mandam nós confiar em Deus, elas seriam mentirosas, porque elas estão nos mandando fazer algo que nós não podemos fazer. Né? Mas se ela nos manda fazer, nós temos condição. Pode não ser fácil, mas impossível não é. Até a palavra fala, né? Que tudo é possível ao que crê. Ou eu poderia falar, né, moço? Mas a Bíblia fala que para Deus nada é impossível. Mas a Bíblia também fala que tudo é possível ao que crê. Então quer dizer que tudo é possível, pastor? Tudo é possível. Então certamente, irmãos, devia ter uma direção para ele. Aqui ele não consultou a Deus. Então você vê que não basta a gente ouvir a Deus por um certo tempo, nós temos que continuar. Mas vem uma luta, vem uma dificuldade, talvez ela viria, né? Mas eu estaria sem Deus ali enfrentando ela. Ou talvez, como até Jesus falou, que ela veio por causa da palavra, por eu estar confiando em Deus. É uma luta, é uma provação, né? Mas eu não posso esquecer, Deus, eu não quero negociar minha fé, eu não quero abandonar o Senhor, eu não quero desistir, eu não quero voltar para trás, porque toda pessoa que desiste, ela tem uma boa explicação. E o diabo oferece as 1001 explicação. Mas a explicação é o que, irmãos? Eu deixei de confiar em Deus. Não podemos julgar. Podemos sim. Lá em Mateus 7 fala que é pelo fruto que se conhece a árvore. O julgamento que nós não podemos fazer, dizer, tem que ir para o inferno. Esse Deus manda nós não fazer. É só ler a Bíblia. Né? Agora, olhar os frutos e ver se é bom ou mal, Jesus nos permite e nos manda fazer. Amém? E tem que fazer sim, tem que olhar os frutos. Então, tem que olhar o fruto daquela decisão que ela vai gerar na minha vida. Na verdade, se for ruim é do diabo, obviamente. Né? Então, Abraão devia ter perseverado ali. Mas, enfim, ele desceu ao Egito. Né? E aí fala assim, eu vou ler, depois eu explico, tá? Versículo 11.
E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, não tinha mudado o nome ainda, né? Disse a Saraí, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. A venha só tinha 65 anos, era gatona, segundo ele, né? E será que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, a mim e a ti guardarão em vida. 13. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Né? Então ele mentiu, pastor? Mentiu. Não, Abraão não mentiu, na verdade. Aí já veio o teólogo aí. Não, vejamos bem, pastor. Abraão, na verdade, não mentiu. Porque, na verdade, Sara era por parte de pai, né? Ali, irmã dele, eles eram meio irmãos. Naquela época tinha esse costume, né? De casar muitas vezes com a própria parentela. E também tinha o costume de adotar alguém como sua irmã, né? A minha cunhada, a minha irmã também, então vai ter herança também. Enfim, essa baboseira toda. Não, irmãos, pode até ser verdade, mas o que, irmãos? Ele usou de uma forma aqui para distorcer. Ó, tu é muito bonita e eles vão me matar para ficar contigo, não é verdade? Então já era o primeiro sinal. Puxa, se eu vou lá, vou com risco de vida, Deus não quer que eu vá para lá, não é verdade? Não, mas aí eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou mentir. Não, não é mentir, pastor, fala, não, é mentira, né? É se ensina ou não. O que passou disso é o quê? É do diabo e deu para a bola, né? Deus com certeza faria uma outra obra, né? Mas ele combinou com ela ali. Então, casal tem que estar unido, né? Mas sempre unidos na palavra de Deus. Um casal unido de uma forma ruim. Exemplo, né? Ananias e Safira. Ananias e Safira eram crentes, pastor? Não eram crentes. Porque sempre que a palavra em Atos se refere a alguém crente, ele chama de discípulos. Ananias e Safira não são chamados de discípulos, então eles não eram crentes. Eles eram alguém que gostava ali, né? O religioso, né? Que só vinha na Santa Ceia, aí por causa da festa, né? Batizado, o religioso, né? Mas, exemplo, ele foi, errou, o Ananias, né? E ali aconteceu o quê? Morreu. Depois ela não sabia da história, foi lá, mentiram. Aí que horror, pastor. É nova aliança, irmãos, Novo Testamento, amém? Se essa moda volta a pegar, mas vou voltar ao cemitério para acreditar. Né? Mas eles não eram crentes, eles estavam lá querendo manipular uma história. E morreu. Até o fim, irmãos, ela foi fiel. Né? Até o fim ela foi o quê, irmãos? Ela foi fiel. A mesma coisa, uma fidelidade ruim. A Adão, eu não estou que estamos sendo machista, né? Deus me livre, pelo contrário. Mas quando Adão viu que a Eva tinha comido do fruto, o que ele tinha que fazer, irmãos? Porque a palavra fala assim, ó, que ela comeu do fruto e deu o fruto para ele, amém? A não ser que ela falou, fecha o olhinho. Ah, tá. Irmãos, eu nasci de novo, mas eu não nasci ontem também. Ele viu, amém? Ele viu o fruto, ele enxergou, ele olhou, ele o quê? Não era para ter feito isso. Ele devia ter orado pela esposa dele. Eu não sei, irmãos, eu sei que a palavra fala que o pecado foi de Adão. Claro que Eva teve participação, mas o pecado foi de Adão. Ele que entregou nós. Né? Então, eu não sei como seria se ele tivesse orado pela Eva. Não sei, né? Porque a Bíblia não diz. Mas ele foi ali e comeu. Aí quando apertou o sapato, né? O que ele falou? A mulher que o Senhor me deu. Ela me deu um fruto e eu comi. Oh, responsável. Já colocou a culpa nela. Mas na verdade, ele tinha essa decisão. Amém? No dia do juízo, qual vai ser a desculpa do Sansão? A Dalila? O cara matava 1000 homens com uma queixada de jumento, né? Com todo respeito. Aí lá, uma mocinha bonita, frágilzinha, não é verdade? Aí o super-homem que matava 1000 homens uma vez só, arrancava as portas das cidades, foi lá, 1000 no colo dela lá, até vinha alguém e raspou, né? A palavra fala que vem então um filisteu e cortou as tranças de Sansão. É claro, irmãos, que não era o comprimento do cabelo, não é verdade? Mas senão os carecas estão fora da aliança para sempre. Mas aquele era o compromisso dele com Deus. E a Dalila, com todo respeito, não, uma mulherzinha ali,
né? E ele foi o quê? Vencido na conversa. A Bíblia diz não também que sabedoria vence músculo, né? É verdade, venceu, né? Sem músculo, sem força física, não, ele foi vencido. Que pena. Será que ele se arrependeu? Tomara que sim, né? Mas, enfim. Irmãos, está cheio de versículo na Bíblia, irmãos, que muitas vezes o povo de Deus foi vencido não pela força. Como é que começou lá em Gênesis 6 a desgraça da humanidade? Pelos olhos. Os filhos de Deus, aí não tem certeza, ninguém pode bater o martelo se eram os anjos mesmo ou se eram a descendência de Sem. Eu creio que era a descendência de Sem, né? Viram que as filhas dos homens eram bonitas e começaram a ter relação e começaram a ver os gigantes, amém? Quando a palavra fala gigante, ali, irmãos, não confunda com pessoas de alta estatura. Incluía também, mas era todos os grandes valentes, amém? Porque senão depois que houve o dilúvio também começaram a aparecer gigantes, né? Então não era só gente alta, era gente potente, gente valente, os grandes homens, né? Mas vem de uma raça que não fazia o bem para a humanidade. Mas é o que? Os olhos. Eu podia falar do Acã, né? Que fez muita gente morrer lá em Ai, por causa que ele viu uma capa em Jericó, uma capa babilônica que escondeu. Então, tá cheio de história na Bíblia, você pode ler de gente que pelos olhos, pela vista, acabou perdendo o que? A bênção de Deus. Então, não acha que você e eu somos superiores. Não acha que na tua vez o diabo vai ter pena ou aliviar. Nem com Jesus não aliviou. Lá em Mateus 4, Lucas 4, qual foi, irmãos, uma das tentações? Ele mostrou que a glória do mundo. Para quem? Para Jesus. Né? Diz, ó, isso aqui é meu. Foi me dado. E se tu dobrar os joelhos, eu te dou. Irmão, se ele teve a cara de pau de falar isso para Jesus, você acha que na tua vez e na minha ele vai ficar tímido? Ah, mano, vai sonhando. Não, não. Então ninguém de nós, eu sei que não deu essa palavra, tá? Ninguém de nós aqui é incaível. Eu sei que não deu essa palavra, tá? Ninguém de nós aqui é incaível. Todo mundo aqui, e eu também, podemos cair. Uma das formas é o quê? Pela situação, pelos olhos. Então aqui o Adão caiu, o Abrão, ele caiu. Ó, vamos manipular aqui a história, né? Vamos fazer aqui um acordo, vamos conversar algo debaixo dos panos. Te perguntou quem tu é? Ah, tu é minha irmã. Era irmã? Era, mas ele não falou minha irmã, amém? Para minha irmã é uma coisa, minha irmã é outra coisa, amém? Não, ela é minha meia-irmã. Não, eu considero como irmão. Tá, mas no sangue não é meio, amém? No sangue é meio, né? Mas, enfim, tanto que se fosse irmão de sangue não poderia casar, né? Então eles mentiram. Então nós temos que aprendermos o quê? A confiar em Deus, né? A não dar o jeitinho. Vamos lá? Porque toda pessoa, né, vai ter que ser uma boa história, uma boa razão. E aí, aconteceu exatamente o que ele temia. Versículo 14. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. Mas eu volto a falar, mas ela tinha 65 anos. 65 anos. E o quê? E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Bem o que ele tinha falado. Não sei se ali, né, foi a boca dele, né, mas bem certinho. Nós vemos que ele tomou a mulher para o harém dele, amém? Ele não vai ter relação nada com ela, Deus não permitiu. Mas ele tomou, vai ser uma das minhas, aqui das minhas concubinas. Né? E o resto do pessoal tudo quietinho, porque lembra, moça, que Abraão não entrou sozinho, tava o Ló também, tava, né, uma grande turma de gente com ele, todo mundo, ó, quietinho, né? Então, quer dizer, aconteceu exatamente, mas o que eu quero ver, moça, é que parece que Deus abençoou, porque no versículo 16 fala assim, ó, olha só, tá bem claro aqui, e fez bem a Abrão por amor dela. Olha só, tá bem claro, irmãos. E fez bem a Abrão por amor dela. E o quê? E ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos e servas. E o que, irmãos? Jumentas e
ficar menos. Eu vou adiantar a história, moço. Mais tarde, quem era Agar? Era uma serva egípcia. Ou seja, embora aqui o nome dela não aparece, ela foi dada aqui, no versículo 16, como uma das servas a Abraão e Sarai. Toda aquela história lá na frente, né? Pega a minha serva egípcia, um filho com ela, daí nasceu Ismael, né? Esse vai ser o filho da promessa. Já começou aqui, irmão, ó. Então ele começou a ficar rico, o faraó, né? Ah, ele é o mano dela, então dá mais umas criação de gado aí para ele. Ah, ele é o mano dela, né? Dá aí uns servos para ela, dá umas servas para ele. Ó, começa a abençoar. Parece, moço, que estava na benção, porque ele começou a ficar rico. Parece que estava na benção, porque ele começou o quê, moço? Começou a prosperar. Puxa, mas aí que está o engano, por quê? Se você vai ver, né, irmãos, Deus promete lá, como nós vimos semana passada, que Deus também iria prosperar Abraão financeiramente, né? Volto a falar, naquela época, como eles eram nômades, né, as riquezas eram móveis, também eram joias, eram escravos, né, naquela época, né? Escravos, jumentos, criação, era móvel, amém? Então o cara começou a ficar rico. Parece que estava se cumprindo a promessa lá do chamado dele. Eu vou te enriquecer, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o teu nome, vou até abençoar quem te abençoar, Abraão. Olha só, parece que estava na bênção de Deus, na verdade, irmãos? E fala bem claramente que por amor a Sarai, o faraó começou o a enriquecer o Abraão. Ele já era rico, ele ficou mais rico ainda no Egito. Mas eu volto a falar, irmãos, essa riqueza aqui, primeiro, que não era para ele ter ido para lá sem a direção de Deus. Então, tudo que ele conquistássemos lá no Egito estava o quê? Fora da direção de Deus. Ah, mas se ele tivesse errado, Deus não abençoava. Ah, tá. Vai nessa conversa fiada, assim. Que pena, né? Abraão não entendeu. Olha, mas eu fiquei rico, eu estou prosperando, eu cheguei aqui bem de vida, eu estou melhor ainda. Se eu não tivesse na benção, não estava na benção. Né, mas tanto que depois a Agar foi dada aqui no versículo 16. Então nós temos que tomar cuidado, que, como eu falava antes, irmãos, que se o diabo tentou enganar Jesus, não pense que na tua vez, na minha, ele vai ficar quietinho. Tá? Então ele às vezes não permitimos que de uma hora para outra a consequência da desobediência venha. E às vezes até ele pode permitir que até aconteçam coisas boas para a pessoa achar o quê, irmãos? Que ela está na direção de Deus. Esse é o problema, né, irmãos, de se avaliar apenas o quê? Nas coisas materiais. Irmãos, você não é mais de Deus ou menos de Deus por causa da roupa que você veste. Você não é mais de Deus, da marca da roupa no caso. Você não é mais de Deus ou menos de Deus, irmãos, de acordo com o bairro ou a casa que você mora, o celular que você tem. Você não é mais de Deus ou menos de Deus, irmãos, de acordo com o carro que você dirige. Nós temos que tomar muito cuidado com isso aí, amém? Irmãos? Ah, mas eu não tinha nada, Deus me deu. Glória a Deus, Ele deu na bênção, amém? Mas eu digo assim, às vezes a pessoa ela está se enganando, ela confunde, irmãos, bênção com aprovação. Então nós temos que tomar cuidado, não é assim que se avalia. Jesus falou para nós aqui, irmãos, que a abundância, né, irmãos, de um homem não está aqui na riqueza, amém? Então, claro que Deus abençoa, amém? Te dá a tua casa, dá um bom carro, se você ter fé para buscar, amém? Deus abençoa, amém? Mas não é isso em si. Por isso que muita gente vê lugares aí, e eu falo gravando aqui porque eu não devo nada a ninguém, né? A gente vemos que muitas vezes se apela para o materialismo, né? E aí a pessoa vai lá querendo fazer um grande negócio com Deus e acaba quebrando a cara, né? Aí a pessoa fala, é que tu não fez com fé. É sempre assim. É sempre assim, quando você não foi, é que tu não fez o voto com fé. E quanta gente, irmãos, né? A gente vai evangelizar, às vezes a pessoa, não boto mais os pés na igreja, o pastor só quer dinheiro. Igreja é só para dar dinheiro para os pastores. Já ouviu isso, irmãos? Ah, eu não boto mais os pés na igreja. Eu fui lá em tal lugar, só faltava me pedir minhas orbas. Tudo queria te dar. Tomar cuidado com isso aí, irmãos. Né? Foi uma das coisas que gerou, inclusive, a reforma protestante. Que a igreja, né? A igreja que eu digo instituição, né? Não digo igreja de Deus, né? A instituição que se apossou do nome igreja, né? Estava vendendo terreno no céu. Você acha que essa é uma maneira de hoje? Estava vendendo salvação para os familiares mortos.
Estava comprando as pessoas do inferno para o purgatório um dia para o céu. Quem ganha mais, quem paga mais. Estava explorando as pessoas que não tinham como comprar, então dá as suas terras, trabalha para nós e você compra lá um pedacinho, as chamadas indulgências também. É só você estudar, irmão. Tá errado. Então, Deus não estava abençoando Abraão. Ah, mas se eu não tivesse na bênção, eu não tinha ganhando mais jumento. Não é assim, não. Ah, se eu não tivesse na bênção, mas ele estava no lugar errado. Então a bênção dele vinha o quê? Bênção. Vinha o quê? Do lugar errado. Grava isso, amém? E aí, o que mais, pastor? Versículo 17 fala assim, ó. Aí Deus, eu não sei em que momento, né, moço? Eu creio que em algum momento ali Abraão começou a se arrepender, porque olha só, né? Tu vai lá, enche a pança de picanha. Aí tu olha a tua mulher lá no harim dos outros. Né? Você senta lá, né, no almoço, lá aquele banquete. Só comida boa. Aí tu olha pro lado, cadê tua veinha? Pode ser o melhor prato de comida. Comer longe da esposa ou do esposo, cara, a não sei quando a pessoa já partiu, né? Aí fica só o amor e a saudade, mas não é verdade, moço? Eu lembro que eu tava. Alguma coisa que eu falei com a minha filhinha, né? Às vezes eu entrego os filhos, entrego mesmo. Né? Eu tava ali, alguma coisa que eu falei, com a minha filhinha André. Tá, André. Até parece que o pai e a mãe ficam comendo X e lanche escondido de vocês. Eu faço isso? Não, pai. Então, a gente já ganhou, né, moça, ali um lanchinho, né? Eu só tenho que repartir com nós, pai. Mas já reparto a mãe com elas, não é verdade? Casei, não tinha filho, depois veio os filhos. Né? Então, calma, né? André, o pai e a mãe fazem isso? Não faz. O pai e a mãe têm o costume de sair escondido. Não digo assim, um dia romântico, né? Não, hoje a noite é nossa, hoje o dia é nosso, hoje o almoço é nosso. Pode ser um miojo, mas é nosso. Né? É romântico, né? Mas não digo assim, eu digo assim, não é o normal. Então fica tranquilo. Que desespero é esse que você passando para trás? Então eu creio no meu coração, nesse contexto aqui, que o Abraão, obviamente, começou a se sentir mal longe da mulher dele. Obviamente, né? Eu falei assim, graças a Deus. Troquei a mulher por um monte de jumento aqui. Tô na benção. Não. Ele começou, e aí olha o que Deus, irmão. A gente fala muitas pragas do Egito. Né? A gente fala que lá Deus livrou o povo de Israel com as pragas do Egito. Mas sabia que Deus livrou aqui, as pragas aqui também aconteceram? Aqui foi o prenúncio. Pastor, eu vou te mostrar. Versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Olha aí, pastor, ele não sabia. Eu achava que as pragas eram só lá com Moisés e o povo. Aqui, Deus começou a liberar pragas sobre o Faraó e o Egito por causa da Sara. Lá ele liberta o povo todo, amém? Aqui ele queria liberar Abrão e Sarai. Como é que ele ia fugir do harém? Não tinha como, né? Então Deus começou a ferir, a mandar, né, umas pragas e até alergias e coisas, você vai ver, né, amém? Não é aquelas pragas exatamente iguais lá do Egito, né? Mas coisas ruins Deus começou a permitir. Então você vai ver uma coisa na história, vamos dizer aqui ao começo, que sempre que Abraão e Sara, eles eram abençoadores dos outros, quando eles obedeciam. Mas quando eles metiam os pés pelas mãos, igual fizeram aqui, eles sempre incomodavam vidas. E aqui foi uma delas. Eles mentiram para Faraó. Faraó não teve relação com a Sara, né? Teria provavelmente no futuro, mas quando, quem sabe, viu aquele momento, eles vão começar a incomodar. Não sei o que foi, não sei de que maneira, eu sei que Faraó entendeu, amém? Que eles tinham mentido. E não vai ser a primeira vez, não, tá bom? Mais tarde vai acontecer a mesma coisa. Vamos ver lá na frente, irmãos, que a primeira vez que a Bíblia fala por oração de cura é quando de novo lá, irmãos, o Egito fica todo mundo estéril por causa de Abraão e Sara. E aí Abraão ora, vai ser a primeira vez na Bíblia que tem oração por cura. Ele ora, as mulheres são curadas da esterilidade, só que a Sara ainda não. Então, sempre que Abraão e Sara metiam os pés pela mão, eles sempre traziam prejuízo para os outros. Sempre. E aqui foi a primeira vez.
Mas Deus defendeu, eu creio que, né, o coração deles ali, fala assim, ó, começou a mandar praga. E aí, vamos terminar aqui essa primeira parte? 18. Então chamou o faraó Abrão e disse, o que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? Ah, era irmã. Não, minha irmã e irmã, nem no biologia não é a mesma coisa. Tá? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui, dona, pega logo isso aí. Eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. Suba daqui. Vai embora. Deus defendeu eles, irmãos. 20. Eu vou parar aqui hoje. Não, mas eu vou pregar uma outra parte depois ali. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito. E acompanharam-no a eles, né? Acho que foram gentilmente convidados a se retirar dali vazando logo. E acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo quanto. Só que o bonito levou tudo embora. Inclusive o quê? A Agar. Ele devíamos. Nós vamos ver que lá na frente ele vai aprender a lição. No capítulo 14 ele aprende a lição. Eu só quero o que Deus tem para mim. Aqui ele não aprendeu ainda. Ele levou tudo que ele ganhou, jumentos, vacas. Né? Volto a falar, naquele tempo a riqueza era móvel, né? Servo, ele levou o quê? Junto. Ah, mas era dele, pastor. Faraó deu para ele. Tá, mas ele, Faraó deu com a bênção de Deus. Deus não recebe o que não vem na mão dele. Então ele devia ter, não, moço. Ah, o senhor agora considerou ele, né? Devia ter falado assim, ó, fica com tudo isso, eu não quero de volta. Não, mas leva embora. Ó, Faraó, então você apresentei alguém por aí. Né? Porque eu vou deixar aqui. Inclusive ficaria o quê? A Agar. Olha que maldade, tirou ela da terra dela. Lá na frente vai dar incômodos depois. Mas aqui já foi levado o quê? Essa semente. Amém? Então, vamos entender, né, irmãos, que ele saiu, mas ainda aqui ele não tinha aprendido a lição ainda, irmãos. Ele vai aprender, mas aqui ele não tinha aprendido a lição. Porque o que não vem de Deus não tem o que? A bênção de Deus. Na frente nós vamos ver que ele vai aprender. Nos próximos episódios. Não perca. Né? Mas aqui ele então saiu e levou embora o que futuramente ia dar problema o quê? Para ele. Inclusive nós vamos ver que no 13, semana que vem, nós vamos vermos que vai começar uma brigaiada. Por quê? Cresceu tanto gado que Ló, né, os pastores de Ló e Abraão vão começar a brigar. Mas por quê? Por causa que aquilo que tinha do Egito. Não veio nada de bom do Egito, irmão. Só briga, só incômodo. A bênção do Senhor é que enriquece, diz a palavra fala. E ela não traz o quê? Desgosto. Né? Então já fica um sinal aí. Nós vamos ver. Vamos terminar lá em Tiago, moço? Semana que vem eu continuo Gênesis 3, amém? Não perca. Né? Tiago lá. Fazer igual uma série, amém? Nos episódios anteriores. Aí mostra lá o Abraão saindo. Ela é minha irmã. Sai daqui, vaza. Episódio de hoje, amém? Abraão e Ló separam-se. O pastor está cansado, tá? Eu fico criativo. É melhor que rabugento. Abre lá em Tiago. Tiago é quase no final do Novo Testamento. Aí, pastor, o senhor brinca muito em cima do altar. Não, mas eu brinco fora, embaixo do altar também bastante. Só que tem diferença, mas você brincar e você zombar. Tem diferença você ter bom humor e você ser zombador. Tem diferença você saber, não saber brincar na hora certa, com o lugar certo e com o assunto certo. Amém? Tiago capítulo 1. Olha aqui, irmãos, no versículo 14. Tiago 1, 14. Amém? Fala assim, ó, já vamos ministrar a Santa Ceia depois que eu acabar de ler o versículo 17. Fica deixa. Tiago 1, 14. Fala assim, 1, 13. Tiago 1, 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou tentado. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Como eu falei, você acha que é Deus que deixa a pessoa em casa dormindo? É o diabo. É a carne dela, a preguiça dela.
Você acha que Deus vai colocar uma pastora, arrumei um gatinho. Primeiro que gatinho, ovelha não dá certo. É trabalhador, pastor. Tá, mas tu quer o quê? Tu quer um trabalhador ou um marido? Não, mas é que o marido que trabalha, ou a família é gente boa, pastor. Assim, ó, ele só não é da igreja, ele só não é de Jesus. Nem tu também, pelo jeito. Primeiro que já era para a moça de Deus, já era para dar uma lapada. Tramontina, corte rápido. Por que uma moça de Deus vai dar trela para um cara do mundo? Ou vice-versa, amém? Por que um moço de Deus vai dar trela para uma moça do mundo? Não, mas eu comecei a orar, pastor, e aí apareceu ele. Claro, o diabo fez aparecer. Amém? Eu não digo, não, moço, que às vezes aquela pessoa ela pode não ser convertida, aí vai, mas eu digo, homem evangeliza homem, mulher, né? Aí se converteu, na verdade, se firmou na igreja, se batizou nas águas, batizou no Espírito Santo. Você vê que é uma pessoa que tem um compromisso com Deus, na verdade? Aí Deus pode fazer uma obra lá na frente, amém? Com certeza, absolutamente eu creio e tem muitos exemplos na minha vida, isso, amém? Minha esposa me conheceu na igreja, já estava um tempão na igreja, mas ela se converteu algum tempo depois de convertida. Pode ser a mulher mais linda que existe para mim, né? Mas ela estava no mundo lá, sai daqui o encosto. Não da trela não, né? Deus nos apresentou ali, amém? Não digo quando a pessoa era do mundo, né, moço? Aí se conheceu no mundo, se ajuntou. Eu digo quando a pessoa já é convertida, amém? O que eu mais vejo gente ser na igreja é, primeira coisa, a desculpa do excesso de trabalho. Aí estou trabalhando demais, não posso ir na igreja. Mas eu não comecei hoje de manhã, eu tenho muito tempo já na obra e eu aprendi isso. A segunda coisa que eu mais vejo tirar jovem da igreja: relacionamento. Namorico. Muito. Ah, o senhor está julgando, pastor? Mas se eu falar que a laranjeira vem da laranja é julgamentos, por acaso? Eu volto a falar, o que eu não posso é mandar para o inferno. Mas agora olhar, irmãos, e muita gente, muito jovem sabe por causa disso aí. Né? E já nos WhatsApp, essas coisas assim, né? Ah, não tô falando assim, não devo nada para ninguém. Não, mas é coisa boa, mas tem que ter o que eu cuidado. O que eu vejo de casamento que entra uma terceira pessoa, porque começa esses bate-papo aí, irmão, mulher que não é a tua não conversa contigo no particular, sim, a tua tá junto. Homem que não é teu, marido, não conversa contigo se o teu marido não tá o quê? Junto. Respeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amém? Isso é muito importante, irmãos. Deus não tenta ninguém. E ninguém pode falar, eu fui tentado por Deus. Então não é Deus que prepara para você cair. Ou para mim também, né? Quando eu falo para você, irmãos, volta para mim 10 vezes mais, no mínimo, pesado. Eu tenho noção do que eu estou falando. Então, nós temos que vigiar. Toda tentação vem do diabo. Então, ninguém... Mas eu volto a falar aqui. Né? Então, aquela tentação lá, 1,13, né? Ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. Se ele fala isso, não. Amém? Né? Ah, mas lá fala que Deus tentou Abraão. Deus provou. Amém? Ah, que palavra... Não, é outra história. O cantor fala assim, ó, mas cada um, isso inclui você e eu, amém? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Pela sua própria concupiscência. A concupiscência concebido dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Né? Você não vai lá pescar peixe com uma lata de sardinha fechadinha, né? Você vai lá, você joga uma rede, né? Joga uma minhoca, ou tem até aquelas iscas artificial, porque é para atrair. Amém? O que você bota ali na ratoeira? Ah, pastor, eu boto ali, às vezes, essa coisa de queijo é meio mito, né? Mas eu boto ali um queijo, boto uma coisa para... Não é assim? Os guri que fazem isso. Hoje eu não acho legal de fazer isso, mas eu jamais faria, né? Mas os guri que pegavam passinho na arapuca lá, né? Isso é para comer, amém, né? Mas vai comer um pardal, só tem osso. Com a saracura, uma galinha, né? Mas ali, você botava o quê? Botava ali, não é verdade? Diziam, não lembro quem que estava falando, né? Ah, o pai botava assim o espelho, aí botava assim uma chancha, achava que outra, e pulava,
Pegava. Não lembro com quem eu falava, era alguém que eu tava. Acho que era o esposo da pastora, né? Então, né, irmãos, você sempre bota aqui alguma coisa pra. Né? E se a pessoa vai caçar, depende de qual animal também, né? Caçar para comer, qual o problema, né? Depende também a época e as leis que permitem, enfim, né? Mas aqui que vemos a atração vem o quê? Vai falar a verdade, mano. Bota um pratão de salada lá. Aí do lado lá bota um baita xizão lá, escorrendo aquele queijinho assim. Onde é que vai dar mais gente, moço? X. Mas por que os que vão comer salada? Bom, quem come salada das duas, uma? Ou vem do outro planeta, ou comeu tanto X que quase morreu do coração. Aí aprendeu pela dor. Né? Pode ver, mano, amém? Pode ver, né? Quem cuida com açúcar, né, irmãos? Ou, né? Ali tem, ou, geralmente a pessoa tem que tomar um susto, né? Aí toma vergonha na cara e vai lá se planejar, né, irmãos? Mas não é melhor, irmãos? A atração é o quê? Sempre aquilo que tá cheio, não é verdade, irmãos? Então, não tô falando que comer X é pecado, tá, irmãos? Senão os irmãos que tem lancheria vão jogar pedra em mim. Joga um X, né? Calota completo, né? Mas, enfim, não, sempre você vai ter alguma coisa em você e em mim, né? Que vai nos atrair. E aquilo ali vai ser consumado, é como se fosse uma lista. Então toma cuidado, alguns é o dinheiro, às vezes é o vazio sentimental aparente, né? Então cada um, isso vai gerar quem então? O pecado. Você viu que Deus abençoou Abraão no Egito? Não, não foi Abraão, não foi Deus, foi Faraó. Aquela riqueza gerou Agar, que depois vai dar trabalho lá na frente para eles. Aquela riqueza gerou briga entre Ló entre os pastores de Ló. Não gerou nada de bom aquela ida para o Egito. Nada de bom. Depois Abraão vai aprender a lição. Mas ali ele não tinha aprendido, então não temos que vigiar, amém? Isso aqui é para todos nós, tá, né? Mas a gente tem que estar pregando a palavra e a gente tem que ter autoridade, porque, né, não para lá, tá lá, a pessoa parou cometeu uma infração, né? O azulzinho não fala assim, nós estávamos no excesso de velocidade. Não, é tu que estava, né? Nós vamos nos dar uma multa uns aos outros. Pare de suavizar. Nós precisamos, né, precisamos ali ver os pontos da carteira. Não, ó, você estava em excesso de velocidade, você vai tomar tal multa, ela vai canetear. Não é verdade? Amém? Não é assim? Né? Não tem que suavizar. Tudo bem, nós andamos acima do limite. Nós vamos nos multar. Você me multa a mim, eu multo a você. Nós estávamos cometendo infração. É assim, ó? Aí você vai no dentista lá e fala assim, nós precisamos escovar os nossos dentes. Nós estamos aí com cárie. Nós temos que fazer tratamento canal. É assim? Não é. Amém? Você vai na nutricionista, né? Nós precisamos comer mais salada. Nós precisamos ter menos sedentários. Uma baleia vive na água ao tamanho dela. Não, ali não é, né, exercitar. Não é verdade, irmão? Os maiores animais da Terra são os herbívoros. Elefante da terra e baleia no mar. Elefante come mato e baleia come crio. Olha o tamanho dos bichos. Não, doutor, não, cliente, né? Falando que tem que ser mais ativo, né? Então tem que cuidar, amém? Porque às vezes você vai ter coisas que você vai ser tentado que eu posso não ser. Vai ter coisa que você é e eu sou e você não. E vai ter coisa que todo mundo. Então tem que cuidar. Mas enfim, aí nós vamos terminar aqui no versículo 16, fala assim, não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Não, amor, dádiva é aquilo que Deus dá a você. Dom perfeito é aquilo que Deus coloca em você. Vem do alto, descendo do Pai da luz. Aqui é Deus, tá, irmãos? Do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom que Deus me dá vem dele. Tudo de bom que eu me torno vem dele também. Então, falar para os irmãos, né? Se eu tenho fracasso, a culpa é só minha. Se eu tenho vitória, a glória é só para Deus. Sem ele eu não posso fazer nada. Me dei mal, eu sou o culpado. Me dei bem, Deus, ele é glorificado. Toda a bênção vem do alto. O que eu preciso que ele me dê, o que eu preciso que ele me
torne. Ali fala, vem do alto, irmão. Então nós temos que buscar. Ele não tem falta de nada para reter as bênçãos. Ele quer nos dar. Ali fala que não tem sombra, nem mudança, nem sombra de variar. Não tem. Amém? Não tem. Então como é que você é abençoado? Através da fé. Você recebe, você vai orando, você vai se consagrando, você vai buscando. Por isso que eu não creio, né? A palavra fala que Jesus é a nossa âncora, mas não fala que tu tem que ficar ancorado. Nós crescemos de glória em glória. Então não cremos em crente que estaciona, daqui a 5 anos está no mesmo nível. Eu não creio nisso. Essa pessoa não é convertida para mim. A pessoa cresce, irmãos. Ela vai mudando, vai melhorando, amém? Deus vai trabalhando no caráter dela, ela vai ficando uma bênção. Com um monte de tempo aí para estar uma bênção na igreja, amém? Tem uns que viram uma besta na igreja. Tá errado. Tem que virar uma bênção, amém? Mas isso aqui é no dia a dia. Então nós vamos aprender com Abraão, já aprendemos sobre o chamado, sobre a renúncia. Eis-me aqui, Deus. Não põe a mão nem numa vassoura. Ele não botar Isaías 6 e falar, vai trabalhar para Jesus, né? Então temos que renunciar. E também o que, irmãos? A cuidar, que muitas vezes vai vir tentações, né, disfarçadas de bênção, amém? Então nós temos que cuidar para não deixar isso nos enredar. Tudo de bom que Deus dá e nos torna, vem dele. Então vamos buscar ele, amém? Vou parar aqui. Deus abençoe você de casa em nome de Jesus, né?